Agora no Viva Cidade. Entrevista com os candidatos a prefeito de Bauru. A postura de cada candidato frente ao seu voto. Nossa prestação de serviços ao eleitor bauruense. Uma iniciativa 96 FM e Jornal da Cidade. Com o apoio da Rogério Lopes TV. Começando. E a partir de agora, mais uma série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Bauru. Lembrando que além do rádio, você confere esse conteúdo em áudio e vídeo nas nossas redes sociais, na 96 FM e também do Jornal da Cidade, no Facebook, para você assistir em áudio e vídeo. É importante você compartilhar essa série de lives que a gente faz com os candidatos ao pleito de 2021 do Executivo Bauruense, para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo de todos os candidatos. Esta forma democrática que a 96 FM, o Jornal da Cidade e também a Rogério Lopes TV traz para você, ouvinte e eleitor de Bauru. Portanto, não deixe de compartilhar essa live nas nossas redes sociais. E para sabatina, a gente tem aqui, como sempre, nas nossas entrevistas, Tiago Navarro, do Jornal da Cidade. Bom dia, Tiago. Muito bom dia, Ricardo. Bom dia ao Jorge Moura, nosso entrevistado de hoje, Rogério, ouvintes da 96 FM. Lembrando que a ordem dessas entrevistas foi definida previamente em sorteio com todos os representantes dos partidos políticos. E nesta rodada recebemos o candidato pelo PT, Jorge Moura, ele que tem como a candidata a vice Maria Flor, com a coligação Bauru do Povo PT Rede. Jorge, bom dia, obrigado pela sua presença. Bom dia, Ricardo, bom dia, Tiago, a todos e todas que nos ouvem aí em casa, nos carros, um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. E sempre, Jorge, a gente começa a nossa sabatina com a pergunta que a gente faz para todos os candidatos. Por que você quer governar Bauru? Ricardo, esse foi um desafio que me foi colocado para pensar no final do ano passado por um conjunto de pessoas que entende que a cidade precisa de novas prioridades políticas, que a gente precisa realmente construir um novo projeto, um projeto mais dinâmico, ousado e inovador e que mude a vida das pessoas. Então o que me faz estar aqui hoje e me colocar à disposição da sociedade é poder mudar a vida dos bauruenses e bauruenses para melhor. Um plano de governo completo, bastante denso também, com muitas ideias. E eu queria começar aqui com algumas problemáticas da cidade, problemas factuais que acontecem nesse momento. A gente vai levantar alguns deles durante a nossa entrevista. E a gente começa com a crise vivenciada pelo bauruense nesses últimos dias, que é a crise hídrica. Muito se fala em planos mirabolantes, em construção de poços artesianos, né? Mas ninguém fala também, pouco se fala nas melhorias do Rio Batalha. Conta pra gente qual que é a proposta para começar esse problema tão factual para a cidade como a falta de água e o problema com o Rio Batalha, Jorge. Ricardo, você nota, até teve uma matéria do Jornal da Cidade, salvo engano, no domingo, falando da diminuição de volume de água que chega até o Batalha. Então, naturalmente que nesses momentos de crise, e que nós vivemos ele todos os anos, isso é recorrente, não é exclusividade do ano de 2020, como as enchentes não será exclusividade de 19, nós teremos agora em dezembro de 20, teremos em 21. Então esses problemas recorrentes de Bauru precisam de planejamento. O Rio não adianta apenas furar poços, ele vai resolver o problema pontual que nós temos, que é descentralizar esses poços para poder melhorar o abastecimento. Mas se não discutirmos de maneira séria como melhorar o volume de água do Rio Batalha e dos afluentes que chegam até o Batalha, nós não resolveremos o problema de água no médio e longo prazo. Por quê? Isso é fundamental. Nós precisamos, e aí nós temos uma ideia de criar aqui na cidade, junto com as cidades da região, um consórcio intermunicipal envolvendo as cidades da região, porque você nota que o Batalha nasce na cidade de Agudos. Então, por mais que nós tenhamos plantios de árvores nas nossas margens para melhorar o Batalha, se nós não cuidarmos do que acontece na nascente, nós não resolvemos o problema, e assim como todos os afluentes do Batalha. Então a ideia é criar um cinturão verde para que a gente possa melhorar o volume de água do Batalha e conseguir também aumentar a possibilidade
de recuperar os nossos lençóis freáticos e o aquífero Guarani. Porque senão daqui a pouco nem o poço que a gente furar vai estar mais tirando água daqui 10, 15 anos. Então, ou nós passamos a pensar o meio ambiente, né, de uma maneira integrada com as cidades da região e como recuperá-lo, ou teremos problema por mais poços que se furem no próximo período. Vocês devem dar continuidade ao plano diretor de águas? Eu não tenho dúvida. No plano diretor de águas, ele traz ali praticamente todos os problemas que precisam ser resolvidos, como a perda de água que nós temos, que é de quase 50%. Né, os hidrômetros em Bauru, estávamos falando isso um pouco mais cedo, os hidrômetros em Bauru são muito antigos. Nós temos uma perda de água além da área de distribuição, né, nos hidrômetros. E o DAI tem que ter um planejamento da troca desses hidrômetros, que na maioria das vezes tem um prazo de validade de 5 anos, tem que ter um planejamento para que isso ocorra durante a gestão, e num prazo de 4 ou 5 anos você consiga estar trocando todos os hidrômetros da cidade com frequência. Né? Só aí eu acredito que nós diminuiríamos pelo menos uns 20% da água que a gente perde. Né, para depois pensar, obviamente, na rede de distribuição. E se a gente fala de água, falamos também de esgoto, né, Tiago? Exatamente, nós temos um problema aqui em Bauru, e aliás até uma coisa que eu começo perguntando, né? O PT passou por um processo de reorganização interno nos últimos anos, e a obra da ET é uma das obras que veio para Bauru com recursos que o PT obteve, né? Na época, ex-vice-prefeita Estela, né? Com o governo federal, que era presidente Dilma, era do PT. E o senhor acha que o PT pouco conseguiu divulgar isso como uma marca do PT, o Minha Casa Minha Vida, outros programas que vocês conseguiram ajudar para Bauru, foram pouco divulgados pelo partido em Bauru? Houve uma falha de comunicação aí com a cidade? Na realidade, nós acabamos compondo o governo do Rodrigo durante as 2 gestões. A Estela, que foi nossa vice-prefeita, a companheira Estela, fez a captação de muito recurso para a cidade, algo em torno de quase 4 bilhões de reais vieram para o município, com a interlocução que a Estela fez para dentro dos governos Lula e Dilma. E, inclusive, não tenho dúvida que esses recursos ajudaram muito na popularidade do Rodrigo e fazer com que ele conseguisse ter a votação expressiva que teve para deputado. Fato é que o Rodrigo é extremamente centralizador e nos 8 anos de mandato, a Estela deixa isso claro para a gente, nos 8 anos de mandato, por exemplo, ele sequer tirou um dia de férias. Então nós não tivemos a possibilidade de discutir as políticas do município. Então elas foram todas capitalizadas exclusivamente pelo prefeito. E nós, infelizmente, não conseguimos mostrar um pouco do que a gente pensa de política pública. Mas contribuímos com a cidade, trazendo recursos para poder asfaltar boa parte da cidade, melhorar um pouco do nosso déficit habitacional e de programas de transferência de renda, como o Bolsa Família e a ET, a Estação de Tratamento de Esgoto, que veio a fundo perdido. Bauru não terá que pagar R$1 desse valor, desses recursos. Só que, infelizmente, ela não sai. Né? Tem problema no projeto, que o prefeito também diz muito por cima quais são esses problemas, né? Ele não expõe para toda a sociedade de maneira clara esses problemas, o que dificulta até os candidatos conseguirem entender e debater isso mais profundamente. E é uma vergonha, porque jogamos 95% do nosso esgoto no Batalha, então aí nós estamos falando de água, né? Então a gente não vê hoje só o esgoto passar por dentro da cidade, né? Mas aí nós temos problema de água, aí a gente joga o esgoto depois do raso, então a gente não vê ele andando na cidade, mas a gente prejudica a água do próprio Rio Batalha para quem vai recebê-la depois. E o que é inadmissível numa cidade de 400 mil habitantes não ter tratamento de esgoto, e mais grave, problemas de projeto. Eu falo, viu, Ricardo? Imagina que você está construindo a sua casa e você tem um problema no projeto de engenharia no alicerce. Aí você passa 8, 10 anos discutindo o problema e não termina a sua casa. É uma coisa que não cabe. Até pegando carona nisso, a ET, né, Tiago, ela foi cercada de aditivos ao longo de toda a sua obra. Então, uma obra que era orçada num valor atingiu um valor extremo até agora, né? E isso a gente começa a sentir também nos processos de licitação. Parece que não há projetos, e os projetos, quando chegam, às vezes chegam depois do horário limite para captação de recursos. Uma coisa está ligada à outra. Como que vocês vão trabalhar essa questão das licitações para que erros como esse, de muitos aditivos e de empresas que acabam abandonando o trabalho, possam não acontecer aqui na cidade? Ricardo, nós precisamos de um trabalho muito sério e com relação à gestão pública. Bauru não tem projeto para praticamente nada. Nós falamos isso no programa eleitoral passado. Bauru não tem projeto, por exemplo, de drenagem. Se hoje tivéssemos aberto
editais para captação de recursos, para resolver o problema de drenagem das Nações Unidas, Bauru não tem projeto para captar esse recurso. Então, assim, é uma vergonha a gestão que o Gazeta faz na cidade e que, na nossa avaliação, o Raul está no mesmo time. Então, assim, não é possível se apresentarem como alternativa para a cidade, né, representando o Gazeta na mesma coligação do governo estadual, o Raul na mesma coligação do governo federal, que há anos atrás estavam juntos fazendo dobradinha para deputado federal e estadual, e hoje se apresentam como alternativa e novidade. Eu digo muito, Ricardo, que eles propõem trocar as peças do jogo, mas eles não propõem virar o jogo. Nós precisamos mudar as prioridades da cidade de Bauru. E as prioridades da cidade de Bauru, sendo política para o povo, eu não tenho dúvida que a captação de recursos e editais de licitação feitos de maneira mais séria e com muito mais qualidade e profissionalismo, a gente faria com que, de maneira célere, esses editais acabassem e esse investimento fosse rápido. Nós não podemos ter um edital perdurando por anos e meses para que saia. Como a Toque de Caixa agora faz o Gazeta com esse edital milionário que ele quer deixar para o próximo prefeito, aliás, para os próximos prefeitos, né, nos próximos 5 mandatos, 25 anos de compromisso numa parceria público-privada da iluminação. Né, um edital de mais de 400 milhões de reais. Sem discutir com a cidade, numa irresponsabilidade, que nós estamos no meio do processo eleitoral. Ele quer amarrar todas as próximas gestões em torno disso. Agora, a pergunta que eu faço: qual é o interesse econômico atrás de não sair a ET e qual é o interesse econômico atrás de Toque de Caixa fazer esse edital de iluminação pública, por exemplo? Isso é uma coisa que a sociedade tem que discutir. Jorge, até em cima de problemas que o município enfrenta, temos a Coab, né? A Coab vem sendo alvo de uma investigação do GAECO de um ano para cá, praticamente, e foram reveladas aí inúmeras irregularidades. E vocês têm um plano aí habitacional, né? Bauru tem um projeto habitacional, o PT no plano de governo fala muito da questão do déficit habitacional. E como que a Coab ela vai se inserir nisso? Como que vocês vão tratar a Coab dentro de um eventual governo do Jorge Moura? Vai ser uma Coab que vai ser extinta, que vai ser eliminada de forma gradativa? Como é que vai ser a renegociação de contratos com os mutuários também? O atual presidente da Coab está concluindo uma auditoria que, num primeiro momento, me parece uma auditoria muito profunda. Ele já apresentou um primeiro plano, né, dessa auditoria. Eu acho que a primeira coisa que nós precisamos é a conclusão desse trabalho para saber do que nós estamos falando. Porque até agora, desde que o Gasparini assumiu na gestão do Tuga, passou-se aí 4 mandatos de prefeito, 4 legislaturas e nós não ficamos sabendo dos problemas da Coab. Imaginávamos, mas não ficamos sabendo. Então, concluindo essa auditoria, nós vamos conseguir entender, Thiago, qual vai ser o caminho que a Coab vai ter que tomar. Seja a sua extinção, né, ou sua recuperação. Na minha avaliação, dificilmente a Coab vai retomar o papel que tinha de construção de habitação popular. O que a companhia tem que fazer? Porque a habitação popular da Coab é uma questão de função social da propriedade que é previsto na Constituição Federal. Então nós temos sim que discutir com os mutuários, renegociar essas dívidas de maneira muito tranquila para que os mutuários não percam suas casas. Hoje nós temos dívida da Coab sendo cobrada por mais de R$200 mil, né, numa casa popular. Então, assim, o que se torna inviável para que esse mutuário continue nessa casa, nesse imóvel. E de outra monta, é ser muito duro com a negociação com os bancos, com os juros bancários, pelo fato de que nós entendemos que a ponta fraca nessa relação são as pessoas e é quem precisa de política pública. Então nós vamos renegociar essas dívidas para que esses mutuários não entrem, inclusive, nesse déficit habitacional, aumentando as filas do que a prefeitura precisa apresentar como alternativa de habitação. E do outro lado, negociar com os bancos de maneira muito dura para que a gente tenha a diminuição dessa dívida da companhia. Bom, e em relação também... Bom, vocês vão tentar, acho que uma punição, né? Ainda seguir com a punição de eventuais responsáveis, né? Pelas dívidas que foram criadas aí nesses anos, e inclusive com desvios que estão se mostrando aí factíveis, né? Que ocorreram. E com relação à Endurbe também, né? Que é um outro problema que a gente tem no município. O senhor falou da concessão da iluminação, nós temos em discussão também a concessão do lixo, dos resíduos sólidos. E a Endurbe é parte importante nesse processo, né? A coleta de lixo, varrição, capinação, ela vai seguir com a Endurbe. Vocês pretendem reestruturar a empresa, terceirizar algo, ou ampliar, ou manter como está? O que vocês vão fazer com a Endurbe no governo? Ricardo, só para eu finalizar a questão da Coab,
que me dá muita estranheza. Eu estava analisando o relatório da SEI, viu, Ricardo? E todos os vereadores apontam que existiu crime ali, ou por omissão, ou enfim, várias coisas. O final dela é: arquivamos, não tem processante para ninguém. E o mais estranho, esses vereadores sequer pediram, por exemplo, as imagens do circuito interno da companhia. Agora, por que não querer saber quem frequentava o gabinete do presidente da Coab? No período dos saques, inclusive, né? Inclusive dos saques. Então, assim, na nossa avaliação, o que a Coab financiou durante essa gestão? Pra onde foi esse dinheiro, né, na verdade, né? O que financiou e quem financiou, né, Thiago? Só que ninguém fala. Né? Então, como eu vivo do meu trabalho, eu sou advogado, não fatiei nada em nome de ganhar ou não ganhar as eleições, eu tenho tranquilidade de fazer esse debate. E aí, falando da Indurb, é o mesmo problema, Thiago. A Indurb e o DAI são dois órgãos municipais que têm condições de ser completamente, né, saudáveis financeiramente e prestar um serviço de qualidade. Qual é o problema? Antes de ganhar a eleição, já fatiou-se essas empresas e essas autarquias. Em nome dos conchavos políticos, e a gente analisando, por exemplo, as coligações formadas em torno da candidatura dos candidatos, né? Vou dizer dos dois principais, do Raul e do Gazeta, é claro como já está, né, comprometida parte, né, dessas repartições. E eu acredito que isso deixa uma empresa pesada, uma empresa com poucas condições, né, de manobra, celeridade, rapidez e com pouco uso e com pouco recurso. Então nós precisamos valorizar os servidores de carreira da Indurb e do DAI. Isso é fundamental. E fazer um estudo para ter na Indurb apenas o necessário de cargos comissionados para o seu funcionamento. Não é possível a Indurb abrigar acordos políticos para pagar conta de eleição de quem queria ou não disputar as eleições da cidade. Isso não é possível na nossa gestão, isso não vai acontecer. A gente conversa aqui com o candidato Jorge Moura, candidato pelo Partido dos Trabalhadores, o PT. Jorge, mais um pilar para a gente discutir aqui e é a saúde do município. Nós tivemos agora recente um anúncio do governo estadual, né, para a permanência do Hospital das Clínicas aqui para a cidade e também do Manuel de Abreu. Nesse momento, de acordo aqui com o site da Prefeitura, nós temos aguardando internação 33 pacientes, sendo que o primeiro aqui da lista aguarda 5 dias, o segundo aguarda 4, mais um a 4, outro a 4, 3 dias, enfim. Como trabalhar agora esse remanejamento de vagas, já que nós teremos 2 hospitais trabalhando aqui para o município. Nós temos um regulador de vagas hoje que faz a parte da região aqui de Bauru. Então, nós temos o hospital de Bauru, mas que não serve apenas para o bauruense. Como trabalhar essa questão, já com a vinda desse Hospital das Clínicas, a permanência aí também do Manuel de Abreu, e também eu queria que você falasse do atendimento básico do município. Ricardo, você veja, eu vou começar pela questão dos 2 hospitais que agora o governo do estado, né, disse que um ficará e o outro terminará. É triste, no momento de pandemia, com tanto dinheiro público investido, por exemplo, no Hospital das Clínicas, você tem que implorar no momento de pandemia para o governador abrir o hospital. A imprensa acompanhou a novela que foi para abrir o Hospital das Clínicas. Agora, eu pergunto a todos que estão nos ouvindo, para que serve investimento público se não para colocar à disposição da população? Não serve para nada, não investe. Se você destina montas de dinheiro, milhões de reais para criar um hospital, né, qual a função que ele tem fechado? Precisamos arrumar o telhado, gasta 800 mil. Você já gastou milhões. Nós estamos num momento de pandemia. Aqui nem discutir hospitais de campanha nós precisamos. Certo? E o Hospital Manuel de Abreu fechado há 4 anos. Enfim, isso mostra, na minha avaliação, a prioridade de cada governo. E o problema mais sério que nós vamos ter o ano que vem, Ricardo e Thiago, é com as cirurgias eletivas que vão ter que começar a ser feitas. O represamento do que ficou desse ano, né? Exato. E como nós vamos construir isso pro próximo período, Thiago? Porque a pandemia não vai acabar. Com vacina ou sem vacina, ano que vem, nós continuaremos com a circulação do Covid, porque nós não tivemos um trabalho sério do governo municipal, uma vergonha, deixou a mãe natureza cuidar de onde a doença andaria. Bizarro, nós não fizemos aqui uma
barreira sanitária para saber quem entrava ou quem não entrava no município, a condição que tinha. As testagens em massa que a gente que fez, por exemplo, no São Bob, testou a pessoa com Covid, vai para casa. Não tinha uma entrevista, saber onde trabalha, com quem trabalha, ligar para quem trabalha, fazer uma... Nós não conseguimos monitorar a doença na cidade. É uma vergonha. Então, o que nós precisamos no próximo período? Eu não tenho dúvida que a única forma de discutir saúde em Bauru, e ainda há tempo, sempre há tempo, na nossa avaliação é fortalecer os programas de saúde da família. Isso é fundamental para que esse programa de saúde da família consiga cumprir duas tarefas. A primeira, monitorar a Covid por onde ela vai andar na cidade. Isso, inclusive, possibilitará discutir ou não uma volta segura às aulas. E, além disso, esse programa de saúde da família, fortalecido, a gente vai conseguir que as pessoas que têm doenças crônicas, que precisam de medicamentos de uso contínuo, que elas não precisem ir até as UBSs e os pronto-socorros. Então, nós vamos conseguir fazer o quê? Nós vamos desafogar as unidades básicas de saúde e o pronto-socorro. Por que disso? Quando a gente fala de cidades inteligentes, vai ser a forma que nós temos de controlar surtos de doenças e mais, com esse programa de saúde da família cumprindo esse papel, surtos de doenças e essas recorrente falta de medicações que podem ter pico agudo ou de pressão ou de outras doenças que são simples de serem cuidadas, mas que sobrecarregam o nosso sistema. Dessa forma, nós conseguiríamos, ou melhor, conseguiremos tirar essas pessoas para poder começar a fazer essas cirurgias eletivas, entrarem novamente na pauta para diminuir essas filas e aí ter, obviamente, o Covid controlado na cidade de Bauru. Mas uma hora precisa fazer, Bizarro. Não tem outro jeito. Certo. O candidato, uma questão importante que está no seu plano de governo, que é até uma das coisas mais até inovadoras que a gente viu nas propostas e que já existe em outros municípios, é a criação de uma espécie de moeda local e de um banco municipal, né? Para que as pessoas possam ter acesso aí a serviços. Então, vocês criariam uma renda mínima municipal, como já foi proposto pelo PT em âmbito nacional, e essa moeda circularia dentro do município, até para as pessoas entenderem, né? Porque é algo novo realmente, diferente, né? Não é algo usual. Como isso funcionaria? É algo que o Banco Central já tem autorização para isso? Como funcionaria de fato no município uma moeda local aqui com um banco municipal? Tiago, você sabe que até numa entrevista com um professor de economia, né, o Reinaldo Cafeu, que foi diretor da IT quando eu estudava lá, e ele estava tentando, falou assim, mas Jorge, não dá, ou dá... Eu falei, Cafeu, mas é diferente, você é da linha de economia mais clássica e tradicional, eu estou falando de uma economia mais nova, que dialoga com a economia solidária, novas formas de organizar a economia no mundo. Isso não é exclusividade do Brasil. E o Brasil passou, ao largo da crise de 2008, né, com a bolha imobiliária americana, porque a nossa economia interna estava fortalecida. Ali, naquele momento, fez-se uma opção em fortalecer a economia interna para sofrer menos os impactos dessa crise internacional. E na nossa avaliação, Bauru arrecada muito pouco. Nós temos uma margem de investimento muito pequena. Nós somos uma cidade de comércio e serviço. Então, naturalmente, os tributos oriundos disso são menores do que os tributos oriundos de indústria. Como fazer Bauru ter condições de investir, Thiago, fortalecendo a economia interna? E qual é a ideia do Banco Municipal? É criarmos um programa de transferência de renda, que seria renda mínima, ligado às pessoas mais vulneráveis no município num primeiro momento. Esse programa de renda mínima está ligado bastante ao que o Eduardo Suplicy já desenhou sobre a renda básica de cidadania. E, através dele, esse Banco Municipal vai credenciar os comércios locais e essa moeda, isso num cartão, por exemplo, passará a circular nesses comércios cadastrados. Com isso, nós fortaleceremos o consumo interno, a produção e comercialização disso. Ou seja, a ideia é fortalecer a nossa economia interna para que a gente faça o dinheiro circular aqui na cidade de Bauru. E sabendo que o nosso tempo está acabando, Bizarro, só mais uma coisa. A intersetorialidade das secretarias, que a gente discute muito, Thiago, vai fortalecer essa questão de desenvolvimento econômico. O próximo período vai ser saúde e renda. A população perdeu 25% da sua renda. Por exemplo, a SEBS hoje forma costureiras e costureiros. E o que faz esses costureiros e costureiras formadas? Vão para casa, não tem máquina de costura sequer para costurar. Organizá-los em cooperativas e associações. Com uma incubadora municipal, a ideia é que eles produzam, por exemplo, o nosso uniforme escolar.
E a Secretaria de Educação, que tem renda, 270 milhões, por exemplo, de orçamento, ao invés de comprar de grandes malharias e confecções fora da cidade, esse dinheiro girar lá, vai comprar das nossas produtoras aqui. O dinheiro vai girar da educação na cidade de Bauru e para essas produtoras e produtores aqui na cidade. Seria o fomento para os micro e pequenos empreendedores. Então, Micro e pequenos que é outra empreendedores. proposta que vocês têm, de dar esse giro econômico dos Justamente. menores empresários, né? Então você vê que também, está tudo amarrado. A transferência de renda, com essa política desenvolvimentista em todas as secretarias, que eu dei um exemplo da educação, mas isso vale para a Sagra, através dos pequenos agricultores, que também vai vender para a prefeitura. A ideia é, todas elas trabalhando em conjunto, numa linha desenvolvimentista, a gente fortalecer a nossa economia interna e fazer o dinheiro girar aqui, Ricardo. Porque o dinheiro de Bauru, se ele sai, nós já não temos muito. Né? Dificulta muito mais a nossa vida e equacionar as políticas necessárias para a cidade. E como fazer também, por exemplo, e esse cartão social, essa receita, em relação às pessoas de vulnerabilidade social, até as pessoas invisíveis em Bauru, que começou a ser conhecida com essa pandemia. Né? Os invisíveis da cidade começaram a serem conhecidos nesta pandemia. Qual que é o trabalho voltado para essa população? Ricardo, é muito triste a gente ver o empobrecimento da nossa gente, né? Pessoas em condições de rua. E essas prioridades precisam mudar. Eu acredito que se o povo não está no centro do debate da política pública, se a gente não melhora a vida de todos os nossos, a gente não melhora a vida de ninguém. Construir uma sociedade melhor é a gente conseguir olhar para o lado e melhorar a vida de todas as pessoas. Né? Felizmente, as ações sociais durante a pandemia deram conta do que o poder público deveria fazer enquanto política pública natural. Nós dependemos das ações sociais e que deram conta, inclusive, de descobrir esses invisíveis. Lugares como, por exemplo, Manchester e o Parque Primavera. Vou te dizer 2 lugares, né, completamente abandonados pelo poder público. No Primavera, por exemplo, Thiago, não sei se você conhece o Parque Primavera, que retiraram lá do Canaã, a toque de caixa, né? O atual governo Gazeta, ele recebeu 500 mil reais de emenda do deputado Paulo Teixeira para fazer a drenagem e o esgoto, e o saneamento básico daquela região. 500 mil reais, Ricardo. Ali, quando chove, essa noite deve ter acontecido isso. Todo chorume do cemitério Cristo Rei desce na casa daquelas pessoas. Por exemplo, o Tomé da Pipa, que tem a casa ali de trás, na frente do cemitério, atrás do cemitério. Parede meia, né, ali. Com certeza ele recebeu esse chorume vindo do cemitério. Agora, esses 500 mil reais sequer começaram o trabalho de fazer drenagem naquela região. Isso mostra a prioridade desses invisíveis que você diz. E a gente fala, para eu finalizar, a gente fala o seguinte: Bauru não pode ser construída só para meia dúzia ou ter o olhar só para a região aqui que nós estamos centro-sul. Nós precisamos melhorar a vida de todas as pessoas. A paz social e o desenvolvimento econômico só será alcançado com todas as pessoas sendo pensado pelo poder público. Tá certo. Jorge, muito obrigado, viu, pela sua participação. Bom trabalho aí na sua candidatura. Muito obrigado, Ricardo. Obrigado, Thiago, a todos e todas que nos ouçam. Procure a gente nas redes sociais, Jorge Moura Bauru. Nesse momento de pandemia, uma das formas que a gente está fazendo é fortalecer essa nossa relação de comunicação virtual. E eu fico à disposição, é um prazer. Muito obrigado a 96, ao Jornal da Cidade. Muito obrigado também ao Thiago do Jornal da Cidade, ao Rogério Lopes da Rogério TV. E termina aqui mais uma rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Bauru. Nosso próximo encontro é amanhã, às 7h30 da manhã, com o candidato pelo PDT, Gerson Pinheiro. Lembrando a você, compartilhe esta live e assim o conteúdo de todos os candidatos à Prefeitura de Bauru para que mais pessoas tenham acesso às informações. Muito obrigado pela audiência e até amanhã.